Olá, meu nome é Thiago, sou professor de vocês e peço desculpas pelo atraso na aula. Essa semana foi pesada, viu? Bom, chega de enrolação e vamos começar a nossa aula do Educando o Imaginário. Na aula de hoje, nós novamente vamos nos aprofundar na tentativa de nos conhecer para podermos construir o nosso próprio caminho para o futuro. E o assunto de hoje é a educação da vontade. Bom, parece até meio repetitivo, mas esse conceito de inteligência e vontade, eles são ligados profundamente à questão que repetimos desde o primeiro dia que eu fui aí na escola, que é o quem sou eu. Em 384 a.C., um estudioso grego chamado Aristóteles ficou muito tempo pensando sobre isso. E a ideia que ele teve é o que vai nos ajudar a definir inteligência e vontade. Para ele, a soma da inteligência e da vontade forma a alma humana. Ou seja, o ser humano pensa, tem a inteligência e sente, tem a vontade. Contudo, se a soma dessas duas forças faz a alma, não dá para deixar somente um deles tomar conta. O ser humano ele não foi feito para que uma dessas forças predomine no seu ser. Elas têm que ser vividas de forma combinada, pois quando só uma delas prevalece, nós tendemos a sair das nossas essências. Para essa aula, nosso foco vai ficar somente na vontade, e que tem um peso gigante nas nossas vidas. Um ser que é feito somente de inteligência é algo celeste, que não existe no nosso mundo. Já um ser que é dominado somente pela vontade, seriam os animais. E o ser humano é uma mistura desses dois. O animal ele é guiado somente pela vontade. Por exemplo, se a gente coloca diante dele um prato de comida, ele come sem pensar. A comida pode não ser a preferida dele, pode estar fria ou quente, pode estar salgada ou sem sal, ele come do mesmo jeito, sem pensar. Se está com vontade, vai lá e faz e pronto. Um outro exemplo é, se ele encontra um outro animal, ele pode acabar avançando sobre aquele animal. Ele não pensa nas consequências, na responsabilidade e somente naquilo que ele sente. Olhando ao nosso redor, a gente consegue observar que muitas pessoas vivem exatamente assim, guiados somente por aquilo que sentem. E tem um perigo muito grande nisso, que é deixar a vontade assumir o controle das nossas vidas, porque ela faz com que nós busquemos sempre a satisfação momentânea, não chegando a pensar no futuro. Nossas atitudes agora refletem no depois, entende? Por exemplo, na aula passada nós falamos sobre as vocações. As vocações podem ajudar a gente a ter uma profissão que nos agrada e traz o sustento do nosso lar. Mas você só vai atingir esse objetivo lá na frente se sacrificar sua vontade agora. Se você não estudar agora, não vai conseguir alcançar a meta lá na frente. Para a gente enxergar isso melhor, temos que olhar a nossa vida assim, pelo lado de fora, de mais longe, sabe? Complicado? Vamos lá. Imagina esse desenho olhado assim. Ele representa a nossa vida. Não está aparecendo nada, é só uma pedra, certo? Agora, quando a gente olha um pouquinho mais de longe, consegue enxergar o desenho de forma completa, entendeu? Assim nós vemos toda essa floresta e não só a pedra. Nós vemos o todo e não somente uma parte. Quando conseguimos olhar a nossa vida assim de fora, nós conseguimos perceber onde estamos errando e o que podemos melhorar. Mas como a gente pode fazer isso? Precisamos criar novos hábitos. Bora praticar? Dica 1. Quando você se chatear com alguém, busque se reconciliar em vez de brigar ou ficar de cara virada para a pessoa. Dica 2. Ao acordar, arruma sua cama e se mantenha sempre asseado, ou seja, arrumado, cabelo penteado, dente escovado, ajude os pais aí na organização da casa. Faça as atividades da sua escola, sempre no mesmo horário e sempre na mesma quantidade de tempo. Sei que não é simples seguir essas 3 dicas. Porém, se esforce, com o passar do tempo você vai estar criando um novo hábito. Esse conceito ele era tão forte na Grécia Antiga que até mesmo a mitologia era influenciada por eles. Eu acredito que todos vocês conhecem 2 animais mitológicos da Grécia, que são o centauro e o minotauro. O centauro é representado por um homem com um corpo de cavalo. Repararam?
e o Minotauro é um animal com um corpo de homem, exatamente o oposto. Essa diferença tem um significado muito interessante. O centauro representa o homem que domina o seu lado animal, ou seja, domina os seus instintos, sua vontade. Já o Minotauro significa que as vontades dominaram o homem, transformando-o numa fera. Por isso, a cabeça é de um animal. Outro exemplo legal disso tudo acontece no desenho animado chamado Ratatouille. Não sei se vocês conhecem. O filme conta a história do rato Remy, que sonha se tornar um cozinheiro. Remy tem um irmão chamado Emile, que é totalmente o oposto dele. Não almeja, não tem grandes sonhos e quer viver sua vida de rato ali, tranquilo. Enquanto Emile come qualquer coisa que lhe apareça na frente, Remy gosta de saborear a comida, de comer fruta, queijos e odeia ter que comer lixo. Enquanto o irmão vive apenas pelo instinto, o outro procura dominar esse instinto e assim ter o controle das suas ações, que são pensadas e não apenas respostas aos estímulos físicos. E para fechar, eu vou contar uma experiência que eu vivi com vocês aí na casa. No primeiro dia que eu fui aí conhecer, saber como era, uma menina conversando comigo me contou uma coisa que me deixou muito impressionado. Ela me disse que gosta muito de um doce e que estava juntando dinheiro para poder comprar aquele doce. Mas justo no dia que ela ia comprar o doce, os pais dela tiveram que sair e ela ficou sozinha com seus irmãozinhos em casa. Quando chegou a hora do almoço, os pais ainda não tinham chegado e a menina se viu sem opção. Foi até o seu cofre, pegou todo o dinheiro que tinha lá e em vez de comprar os doces que ela queria, ela foi lá e comprou ovos para que todo mundo pudesse comer. No fim das contas, ela não pôde comprar o doce, mas seus irmãos puderam almoçar. Essa história que ela contou me chamou muita atenção, porque ela poderia ter guardado seu dinheiro e esperar os pais chegar, mas ela não pensou em si mesma, não ficou presa à sua própria vontade de comer o doce. Ela abriu mão do que ela queria se doar ao outro. Bom, mais uma vez eu repito, eu sei que a prática não é tão simples assim da gente fazer, mas se a gente se esforçar, consegue superar essa nossa vontade e nos tornarmos donos de nós mesmos e não um escravo dos instintos. Eu vou deixar como tarefa para essa semana essas duas questões. Deem uma pensada e se precisarem discutir, pode me chamar lá no grupo. Bom, para essa semana é isso, pessoal. Semana que vem, pretendo falar com vocês sobre vícios e virtudes. Espero que todos tenham gostado e sim, mais uma vez, se vocês precisarem, podem me chamar, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Bom, é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Queria pedir para que todos vocês não esqueçam de usar as máscaras se precisar sair de casa. Usa sempre o álcool gel para estar se higienizando. E o mais importante de tudo, fique em casa.